Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. E, igualmente, nós damos as boas-vindas aos que nos ouvem pela rádio e que nos assistem ao vivo através da tvcomunhão.com.br. Temos hoje conosco a Dani Migliari, trabalhadora dessa casa. Até há pouco tempo trabalhávamos juntos em nossas reuniões mediúnicas. Uma pessoa que eu gosto muito. E ela hoje vai fazer uma palestra cujo título é Como Opera a Lei Divina. Na verdade, serão 30 minutos de palestra, seguida de 30 minutos de perguntas e respostas abertas ao público, a vocês. Logo, logo nós teremos 2 voluntários, ficarão um de cada lado do salão com papel e caneta. Caso vocês tenham alguma pergunta a fazer, somente levantem a mão, eles irão até vocês e vocês escrevem a sua pergunta. Esse modelo nós já fazemos aqui no outro dia, no projeto Pinga Luz com Denizar de Souza, e hoje estamos começando então com a nossa querida Dani. Como nós sempre fazemos no início de qualquer palestra, uma leitura para todos nós nos harmonizarmos um pouco mais. O título da mensagem é Vozes do Espírito. Deus é meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é o meu caminho, a eternidade é o meu reino, a imortalidade é a minha vida, a mente, o meu lar. A verdade é meu culto, o amor é minha lei. A consciência é meu guia, a paz o meu abrigo. A experiência é a minha escola, o obstáculo a minha lição. A dificuldade é meu estímulo, a dor o meu aviso. A luz é a minha realização, o trabalho é a minha bênção. O amigo é meu companheiro, o adversário, meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é a minha oportunidade. O passado é minha advertência. O presente é a minha realidade. O futuro, a minha promessa. O equilíbrio é a minha atitude. A ordem é a minha senha. A beleza, o meu ideal, e a perfeição é o meu destino. Convido então todos a fecharmos os olhos para fazermos uma prece, para conversarmos com nosso Mestre Jesus. Querido Mestre, querido amigo Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome. E mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos em uma de Tuas casas para nos esclarecermos, nos consolarmos, nos fortalecermos para a caminhada que nos cabe. Auxilia-nos, Senhor, para que nesta palestra que virá a seguir, nós tenhamos ouvidos de ouvir, tenhamos olhos de ver, tenhamos mente para refletir e, acima de tudo, Senhor, coração de sentir. Auxilia-nos a sairmos daqui melhor do que chegamos, Senhor, e que tenhamos a coragem de vencermos a nós mesmos para sermos pessoas mais felizes. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, querido Mestre Jesus, em nome da espiritualidade responsável por estes trabalhos, já aqui presente conosco, nós damos iniciado a palestra da tarde de hoje, dizendo graças a Deus e que assim seja. Queridos, com vocês, Dani Migliari. Somente um aviso, os nossos 2 voluntários já estão ali. Eu só pediria que vocês ficassem um pouco mais próximos para que quem está aqui na frente, caso precise, ok? Gratidão a vocês. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje.
nessa casa espiritual, né, que acolhe a todos nós com tanto carinho, com tanta abertura. É um colo, a Comunhão Espírita de Brasília. E o próprio tema de hoje, ele já vem ao encontro da minha história com essa casa, mostrando o quanto a misericórdia divina é fantástica, é milimetricamente perfeita, cuidadosa, e o quanto, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é a hora em que a gente está no colo de Deus. Hoje a gente vai conversar sobre como opera a lei divina, de tribunal a altar da consciência. E a gente, ao final, né, vai sair daqui com essa impressão de colo. Esse é meu objetivo. Quero muito agradecer a presença de vocês num sábado ensolarado, de terem vindo até aqui. Agradecer a presença também de todos os mentores, de todos os amigos espirituais, das pessoas que estão assistindo pela internet, os muitos amigos, os muitos corações que estão vibrando por este momento. Bem, como opera a lei divina? Nós vamos começar com essa citação 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Essa é uma das perguntas com a resposta mais sucinta que tem no Livro dos Espíritos. A segunda é uma pergunta que nos levanta a questão de qual é o maior exemplo a ser seguido, e eles respondem: vede Jesus. São duas palavrinhas, e nessa síntese aí de na consciência, tem muito a se compreender, a se mergulhar nesse entendimento, porque está tudo dentro da gente. Quando a gente olha para dentro, quando a gente dá o tempo para o silêncio se fazer, quando a gente consegue estabelecer a conexão com essa centelha divina que reside em cada um de nós, a gente consegue estabelecer contato com essa consciência que vibra e que deseja nos acessar o tempo todo. Muitas vezes as pessoas falam para a gente: que Deus te abençoe. Deus abençoa o tempo todo. Deus ama o tempo todo. Nós todos estamos mergulhados numa piscina de bênçãos o tempo inteiro. E a gente só vai morrer de sede se a gente se recusar a abrir a boca. Essa é uma citação de André Luiz, que conforme o tempo foi passando nessa caminhada aqui dentro, desde que eu cheguei em 2010, profundamente doente espiritualmente, psicologicamente e espiritualmente, eu passei os 2 primeiros anos nessa casa recebendo diversos tipos de tratamento e sendo acolhida nesse colo, e os últimos 5 anos estudando, que é a grande cura também, né? Que a gente vai ampliando a nossa consciência passo a passo. Então a gente vai percebendo que digamos assim, esse oceano de bênçãos no qual a gente está mergulhado é algo que está ali, tangível o tempo todo. A bênção é real o tempo inteiro, o amor é real o tempo inteiro, e o nosso trabalho é perceber isso, é a gente se abrir para isso. Então, a gente vai fazer uma outra referência a um segundo texto, Pensar, de André Luiz, de psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ao final dessa palestra, a gente vai retomar esse texto novamente, mas eu quero mostrar para vocês a construção, após a construção da nossa exposição, o quanto essa compreensão vai se alargar. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. O bem eterno é a lei suprema. Então, se Deus é amor, não pune criatura alguma, quem é que pune? Quem é que cria as tantas situações delicadas que nós vivemos diariamente, nos nossos relacionamentos,
na nossa vida produtiva, em sociedade. Quantos desafios vivemos? Quem cria isso? Nesse playground do Senhor que a gente desceu aqui para brincar, na nossa infância espiritual, a gente bate bastante cabeça. A gente cai, a gente levanta, a gente aprende a caminhar devagar, mas aos pouquinhos essa consciência vai se expandindo. E uma percepção muito importante é essa que a gente vai trazer aqui hoje, de que não existe esse Deus punitivo. Existe um Deus misericordioso, um Deus didático, né? Então, se a própria criatura se culpa e se corrige, é melhor que a gente compreenda esse mecanismo quanto antes, para que a gente possa viver este aprendizado de uma maneira mais leve, de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais amorosa. O bem eterno é a lei suprema. Vamos guardar isso daí. Vou apresentar agora a parábola do espelho, que é um texto que eu escrevi com relação a esse tema, que o Jack nos convidou aqui hoje para falar. E eu vou ler para vocês devagar para que haja compreensão. Era uma vez um espelho um pouco enferrujado, amarelado pelo tempo, com muitas ondulações em sua superfície. Ele vivia triste, pois sentia-se inadequado para refletir as belezas da vida, devido à sua superfície bastante irregular. Embevecia-se com a natureza e pedia a Deus que o auxiliasse a ser um novo espelho, com uma superfície lisa, bela, eficiente para refletir o mundo lá fora. Viveu muito tempo nesse jogo de autoacusação. Sofria e sentia culpa por não ser tudo o que desejava. Foram muitas e muitas mudanças de casa. A cada novo lugar, sentia-se cada vez mais impotente para cumprir a sua função primordial. Num belo dia, jogado no canto de um quarto abandonado, percebeu-se, refletindo um lindo pássaro que pousara no batente da janela empoeirada. Sentiu uma alegria tão imensa, uma gratidão tão bonita, que naquele instante reconectou-se com o seu propósito interno. Ainda que tortinho, eu posso refletir as belas coisas da vida, concluiu. Daquele dia em diante, passou a alegrar-se com qualquer imagem linda que passava por seu caminho. Parou de focar naquilo que não estava pronto como desejava e pôs-se a servir como podia. Conforme o espelho fortalecia-se no propósito de fazer o seu melhor e agradecer, ele não notava que as suas ondulações foram amainando-se com o tempo. As arestas foram sendo aparadas, os reflexos tornaram-se mais claros e definidos. Na alegria de servir, uma paz e uma certeza sem igual transbordavam incessantemente de seu coração. Sem mais reparar tanto em suas formas, seguia fluindo no amor em movimento, focado em sua missão. Permitir-se ser a simplicidade que faz de seu espelho a alma onde reflete até hoje a vossa santa imagem. Somos nós os espelhos. Essa última frase que eu coloquei nesse texto é relacionada à prece de Cáritas, é a última frase da prece de Cáritas, que diz que nós sejamos espelhos onde se refletirá a vossa santa imagem. E se Deus é amor, né, e se expressa com essa luz, com essa luminosidade, quanto mais a gente for trabalhando a nossa superfície como espelhos, mais a gente vai conseguir refletir a vossa santa imagem. Porque o amor nos alcança com a força de suas leis e se comunica conosco pela consciência. Então, a gente vai começar a compreender aqui essa analogia com os espelhos que a prece de Cáritas nos convida,
e nessa compreensão profunda de que a lei de amor está inscrita na nossa consciência. Porque nós, quando infringimos quaisquer das leis de amor, que ela é muito, muito subjetiva e ela vai se refinando com o tempo, mas basicamente a regra de ouro de Jesus não nos deixa perder o rumo ao outro, ao próximo, como a ti mesmo. Então, quando alguma dessas leis é perturbada, fica um registro na gente. A gente sabe o que a gente fez. Ainda que a gente esteja aqui em aprendizado, na experiência, nós não facilmente, na verdade, dificilmente, nos recordamos, deixamos de lembrar quem foi que a gente magoou, quem foi que a gente machucou pelo caminho, quem a gente feriu, enfim, todas as dores que a gente causou. Então, o amor, ele nos alcança de dentro para fora. Não é um Deus punitivo que está ali enviando castigos, aquele ali fez errado, aquele ali fez tal coisa, e a gente vai lá e manda um castigo para ele. É algo interno que está gravado nas nossas consciências. E ao longo das nossas existências, de acordo com aquilo que nós vivemos num passado muito distante, onde as práticas de vida e morte eram muito menos refinadas, muitas marcas ficaram. E nós, pela bênção, pela misericórdia de Deus, temos a oportunidade de reencontrar essas pessoas que, obviamente, quando a gente se depara com aquele aspecto, com aquela dor, num primeiro momento, aquela reação, mas aí, atenção, é justamente nessa hora que a gente tem a grande oportunidade de aprender a exercer o amor, né? O auto-perdão, a compreensão dessas histórias. Então, dentro de nós, vibramos a nossa realidade por meio de um magneto interno, que é este espelho do qual falamos. E por que repetimos padrões de sofrimento? Nessa analogia do espelho e os reflexos que nós enviamos para a vida, a gente vai compreender da seguinte maneira, é só uma analogia, isso aqui é um exercício para a gente. Se eu tenho um espelho que está com uma superfície irregular, e eu estou dizendo que esse irregular é de acordo com a quantidade de infrações que eu cometi mediante as leis de amor. Conforme eu vou entortando o espelhinho, vou infringindo a lei de amor, ele vai ficando tortinho. Nós recebemos, né, da vida, nós emitimos para a vida, quando chega a luz, né, o sol bate nesse espelho, ela emite os raios tortos também. E digamos que esses raios toquem na vida, na plasticidade da vida. A vida, ela não julga, ela recebe, não julga e não condena. Ela simplesmente responde a estes reflexos como uma oportunidade de reajustamento às leis de amor. Então, quando esses raios que a gente emite, a nossa vibração que a gente está emitindo para a vida, chega lá, ela nos retorna com situações, com oportunidades para que nos reajustemos com as leis de amor. E por que nós repetimos padrões de sofrimento? Muitas vezes algumas pessoas perguntam, poxa, acabei de terminar uma relação com uma pessoa assim, assado, aí encontro uma outra pessoa, é igual, a mesma situação está acontecendo. Ou às vezes no emprego, às vezes na vida financeira, a gente vai meio que repetindo esses padrões. E por que eles estão sendo repetidos? Porque o conflito ainda está atuando. O conflito ainda está emitindo essa vibração para a vida. A vida, ela realmente, gente, ela é perfeita, ela é milimetricamente perfeita. Ela nos dá, em retorno, as oportunidades que nós precisamos para estar em contato com esse conflito, para que esse conflito venha à tona. E onde que estão os maiores conflitos? Onde estão aqueles mais desafiadores? É dentro de casa, é com a nossa família, é com o próximo mais próximo, com a nossa família de origem e com a família que porventura venhamos a formar com os nossos cônjuges. E aí vem novos desafios, e a cada pessoa que chega na nossa vida, opa, de novo está vindo esse conflito?
Será que é hora de eu correr, de eu fugir? Ou é hora de eu continuar condenando, culpando as outras pessoas pelo conflito? Ou é hora de olhar para dentro e ver o que eu posso fazer para lidar com isso de uma forma mais efetiva? Qual é a minha responsabilidade nesse momento? E muitas vezes as pessoas confundem responsabilidade, na verdade, responsabilidade é confundida com culpa e começa a jogar essa culpa para outra pessoa. E quando a gente vai culpando o mundo e as outras pessoas por isso, a gente está entregando todo o nosso poder na mão dos outros. Quando eu puxo essa responsabilidade de volta para mim, como uma autorresponsabilidade, eu retomo o meu poder de ação. Passo a passo, de forma leve, de forma suave, não precisa ser pesado. A reforma íntima não precisa ser tortura íntima. Pode ser leve, pode ser doce. Então, a vida manifesta tudo aquilo que vibramos dentro, até que a gente promova a integração disso. Essa palavra integrar, integração, é algo que precisa ser compreendido, muitas vezes no contato com a sombra, que a gente tem tanto receio de falar e de olhar, são justamente aqueles aspectos que estão ali, que estão incomodando, e que a gente precisa trazer para perto, para a gente saber, olha, se eu estou sendo egoísta, se eu estou sendo agressivo, eu tenho alguma razão para isso, vamos olhar. O conheça-te a ti mesmo, né, que está na última pergunta do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos falava, como é que ele fazia isso? Como é que Santo Agostinho fazia? Todos os dias, ao final do dia, ele revisitava o dia dele, dentro das possibilidades conscienciais dele naquele dia, e falava, poxa, eu podia ter feito assim. Não precisava ter gritado, não precisava ter feito dessa maneira. Podia ter silenciado. O silêncio é algo que nos salva em vários momentos, né? Então, assim, passinho a passinho, a gente vai fazendo. Não precisa ser uma coisa, vou dar um salto. Não dá para dar saltos. Vamos devagar, olhando estes momentos e trazendo para perto. Extirpar o orgulho, extirpar o egoísmo, isso não existe. Não tem como extirpar, arrancar. Tem como a gente trazer para perto, compreender, olhar bem nos olhos dele e falar assim, vamos amadurecer? Vamos acalmar? O que há nesse conflito? Como a gente faz com criança. Não dá para a gente sair tampando a boca de criança que está no meio de uma birra. A gente acalma a criança, a gente ajuda ela a voltar a respirar e depois fala, filho, calma, vamos conversar? Vamos negociar? E aí, aos poucos, a gente vai fazendo isso com esses lados escuros da gente também. E integrando um a um com leveza. Então, quando há compreensão, integramos aquele aspecto, compreendemos, esse reflexo do espelho vai se refinando e encontra o seu propósito. E qual é o grande propósito das nossas vidas? Ser um reflexo, uma expressão, um instrumento do amor em movimento. Deus é amor. E o amor, ele não é estático, ele não se deixa rotular, ele não se deixa apreender. Ele está sempre em movimento, pelas nossas palavras, pela nossa respiração, pela nossa presença. Então, quando a gente se disponibiliza e vai aos poucos, dia após dia, sendo generosos conosco mesmos, soltemos os chicotes, transformemos a culpa em autorresponsabilidade, em um olhar doce, tranquilo e leve para a gente mesmo. Porque quando a gente consegue ser generoso com a gente mesmo, a gente acaba enchendo o copo e transbordando para os demais. Ame ao próximo como a ti mesmo. O como a ti mesmo vem depois na frase, mas ele é uma expressão que, em termos de sentido, antecede. O como a ti mesmo, gente, começa dentro. Se a gente não se tratar bem, se a gente não se amar, se a gente não for leve, a reforma íntima vira um martírio íntimo nosso e dos outros em casa, porque a gente fica vigiando a reforma íntima dos outros também. Então, a gente pode fazer isso
com muito mais tranquilidade. E aí nós conseguimos transcender de tribunal a altar da consciência. Grandes distorções nessas leis de amor, quando elas são muito grandes, elas geram necessidade interna de grandes expiações. Então, quando o nosso perispírito ficou marcado por uma expressão muito violenta de uma vida, muitas vezes a gente não consegue lidar com aquela culpa, ela é tão grande que a gente nasce com questões, a gente nasce com deficiências, a gente nasce com situações muitíssimo delicadas, que são as chamadas expiações, e que igualmente não são uma punição, elas são oportunidade de reajustamento, digamos assim, compulsório, mas que não necessariamente precisa ser pesado. Muitas das síndromes são interpretadas por grandes médiums, por pessoas, né, que têm a maior percepção mais alargada, como um momento de descanso para esses seres, que estão vindo com aquela pausa entre vidas, entre as manifestações. Mas aquilo, em geral, é uma expiação, né? E por que essas expiações acontecem? Porque nós ainda estamos respondendo por nossos crimes perante o tribunal da nossa própria consciência. Então, se não existe um Deus punitivo, a quem a gente responde, segundo André Luiz? A nós mesmos. Só que a gente se coloca muitas vezes diante desse tribunal como nós sendo os nossos maiores algozes, por meio da culpa. Então, a gente vai inconscientemente criando situações e mais situações pesadas, e a gente está achando que está expiando por esses crimes. Em muitas medidas também isso acontece, a gente também tem esses reajustamentos, mas conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos expandindo a nossa consciência, isso pode se tornando mais leve. Porque esse estágio de tribunal, ele tem funções importantes, inclusive na história da humanidade, a gente não poderia saltar das cavernas para o altar da consciência direto. É um caminhar, degrau a degrau, passo a passo. Tem as suas funções importantes e fazem parte do nosso caminhar. Mas chega o dia em que nos encontramos suficientemente cansados de sofrer. Nós descobrimos que o carrasco por trás da tribuna somos nós mesmos, procurando redenção perante as nossas culpas. E a essa altura, percebemos que o Deus carrasco nunca existiu, nem nunca exigiu expiações. O que ele quer, então? Nós, como pais com os nossos filhos, a gente só quer ver os filhos sendo felizes e aprendendo a ser cidadãos amorosos, expressando se comunicando de forma amorosa, estando ali como um cidadão de bem. Imagina Deus, né, com toda a sua misericórdia, o que Ele espera de nós? O amor, se Deus é amor, o amor quer se ver refletido por meio de cada um de nós. O amor quer amar, quer estar em movimento, quer estar em expressão, no carinho que uma mãe e um pai fazem no rosto do filho, numa expressão profissional, feita com cuidado, um prato preparado com carinho, uma casa espírita conduzida com tanto amor e tanta devoção aqui nas palestras. Enfim, num texto escrito com amor, com devoção, numa casa que recebe todo mundo aqui do jeito que pode. Somos todos humanos, somos espíritas, mas somos sobretudo humanos, e cada um aqui está fazendo o melhor que pode hoje, passo a passo, braço com Santo Agostinho, vendo momento a momento o que a gente pode fazer de melhor. Pode ser leve, gente. E nessa alquimia, a gente começa a transcender de tribunal a altar da consciência. E aí, a existência passa a ser o nosso mais belo ato de alegria e de louvor. A gente vai vivendo e fazendo daquele momento de queda, que eles vêm diariamente, as nossas vidas todas anteriores, elas exercem uma pressão que algumas vezes a gente, de onde veio isso?
Mas é minha filha, é meu filho, é meu marido, por que eu reagi assim? Então, na mesma hora, a gente para, respira um pouquinho, entra em contato com essa dor. Nós temos instrumentos 1000 espirituais, psicológicos, terapias, para que a gente possa colocar a mão na massa e aproveitar a nossa passagem aqui por essa terra, abençoada de Deus, nessa nave que é o nosso corpo físico, maravilhoso, abençoado, do jeitinho que ele veio, com os entortadinhos do espelho que nós todos temos. E a gente vai agradecendo a oportunidade de ter caído, de ter aprendido e ter levantado rápido das quedas. E, enfim, esse movimento da gente se perceber como o espelho da prece de Cáritas, como esses seres que vão deixar a luz de Deus fluir por meio de nós da forma mais pura e clara possível, a gente vai se... Isso é uma caminhada, gente. Isso é devagar e a gente vai podendo, a cada momento, expandir, né? E deixar a nossa superfície mais e mais neutra. E isso não é uma coisa que a gente vai resolver em uma existência. É algo que a gente vai ter momentos que a gente chega nisso, no aqui e no agora. Poxa, que bom que eu consegui. E de passo em passo a gente vai se tornando esse espelho onde se refletirá a vossa santa imagem. Como opera a lei divina? Voltando a André Luiz, no texto Pensar. Se Deus é amor e não pune criatura alguma, a própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Uma pessoa pode achar que Deus é uma coisa, outra pessoa pode achar que é outra. A própria criatura vai criando para si essas barras de entendimento, esses tetos também de até onde eu posso chegar, as prisões. Somos nós que criamos isso. André Luiz continua: em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. Nós nos sujeitamos às nossas criações. E ele finaliza com essa frase fantástica: que o bem eterno é a lei suprema. Né? Tem aquela hashtag aceita que dói menos. Realmente, gente, é assim. Estamos mergulhados nesse oceano de bênçãos e a gente só vai morrer de sede se a gente se recusar a abrir a boca. Então, a gente vai abrir agora o espaço para perguntas e eu agradeço a oportunidade. Nós já temos uma pergunta aqui, mas antes eu vou fazer um rápido comentário. Isso tudo que a Dani falou é exatamente a perfeita verdade. E quem nos diz isso não é a doutrina espírita, quem nos disse isso foi Jesus. Jesus, quando ele começa os seus ensinamentos, ele tira a visão que as pessoas tinham de Deus e ele traz Deus para dentro da família. Jesus é o primeiro que começa a chamar Deus de Pai. E ele vai dizer lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, uma passagem muito famosa, ele vai dizer o seguinte: buscai e achareis, pedi-vos será dado, batei e abrir-se-vos-á. E ele sabe que as pessoas não iam entender, e ele complementa: pois qual dentre vós, se vosso filho lhe pedir um pão, tu darás uma pedra? Ou se vosso filho lhe pedir um peixe, tu darás uma serpente? Se vós, pois, sendo como são, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. É esse Deus. Deus não pune. A única palavra que pode substituir Deus é a palavra amor. Nós temos uma primeira pergunta aqui. No livro Dom Supremo, Amor da Questão. Como é que é o nome da pessoa?
ela está falando de uma autora. Ah, entendi. A pessoa aqui está falando de um autor que, se eu não me engano, é Henry Drummond. Ou Cleuci Drummond. No livro O Dom Supremo, aborda a questão do livre-arbítrio. Haveria correlação entre o livre-arbítrio e o tema tratado nesta palestra? Olha, o livre-arbítrio, ele atua o tempo inteiro. Nós somos produto das nossas criações, como André Luiz colocou. Então, o livre-arbítrio é um instrumento que Deus nos concede para que a evolução vá sendo galgada passo a passo por meio de nós. A gente vai nas nossas escolhas, que não são certas ainda, a gente vai aprendendo, né, devagarzinho com esses erros. E, óbvio, algumas delas deixam marcas mais intensas, né? E são aquelas que a gente vem se trabalhando mais intimamente, mais intensamente. Então, o livre-arbítrio certamente é um instrumento principal de expressão nossa na escola da vida. Como enfrentar a culpa sem cair na autocondescendência? Eu amo essa pergunta. Muito obrigada. Muito grata, não sei quem fez. Bom, aí é o seguinte: a autocondescendência é quando a gente fica passando a mão demais na nossa cabeça, né? Só que o nosso corpo não deixa a gente fazer isso, a nossa emoção não deixa a gente fazer isso. A gente tem a consciência ao nosso lado, a consciência está lá. Está errado isso, isso não foi legal. A gente tem os sinais todos, a gente tem os nossos espelhos, que são as pessoas com quem a gente convive, principalmente os nossos próximos, mais próximos, que estão ali sinalizando que não está bem. Não dá para a gente continuar agindo assim. Então, a gente pode lidar com a culpa com leveza, mas nós precisamos manter o foco naquele convite de estarmos nos observando, né? A gente tem o nosso corpo à disposição, sinalizando para a gente uma porção de coisas, as nossas emoções, a nossa mente nos auxiliando a estudar, a entender as novas perspectivas, e aí a gente vai focando na nossa reforma íntima. E, gente, hoje em dia isso é um desafio, porque a gente tem 1001 distrações pelo caminho. A TV, as redes sociais, né? Enfim, o ensimesmamento, o isolamento. Mas a gente está aqui nesse mundão de Deus para se relacionar muito com a gente mesmo e com os outros também. Nós precisamos nos colocar a serviço de nós mesmos e nos permitirmos que o amor se expresse através de nós. Tem uma aqui que não é uma pergunta, é uma colocação, mas que permite um comentário, sem dúvida. O ser humano evolui com os erros produzidos por ele mesmo, na sua fala. O espelho só evolui se ele quer ou permite que ele evolua, pois Deus já permite tudo. Deixa eu dar uma olhada. Sim. A gente tem essa referência, inclusive na codificação, Jack, se você puder me ajudar, que nós temos o livre-arbítrio de estacionar na nossa caminhada. Então, se a gente se permitir evoluir, a gente vai evoluir. É uma escolha. O próprio André Luiz fala naquela frase, que é uma escolha que a gente faz momento a momento. E tem muita gente que escolhe estacionar. Mas, de acordo com a nossa doutrina bendita, a gente não retrograda jamais. A gente não volta para trás, né? Mas a gente pode estacionar, sim. Então, o espelho só evolui se ele se permitir. Sim, Deus é amor, Deus permite tudo, sim. Mas ele, já que ele é amor, né? A nossa caminhada natural é sermos esse espelho, para deixar que ele se reflita em nós, como amor. Em relação ao livre-arbítrio, queridos,
quando finalmente nós entendermos que a nossa vida, o nosso aprendizado, a nossa evolução, a nossa paz, a nossa felicidade depende somente de nós, quando nós resolvermos pegar as rédeas da nossa vida e tomarmos ela e decidirmos: eu quero evoluir, eu quero ter paz, eu quero ser melhor. Quando a gente finalmente descobrir que quando nós nos tornamos melhores, nós nos tornamos seres com paz e mais felizes, todo mundo vai utilizar o seu livre-arbítrio correndo para fazer tudo que é certo. Eu adorei essa aqui. Como podemos ler os sinais de Deus? Eu lembrei de um livro de muitos anos atrás que falava sobre isso, mas eu já nem lembro mais. Como podemos ler os sinais de Deus? O que você leu nesse livro? Começa respondendo aí. Não faço ideia. Já faz muito tempo. Bom, como podemos ler os sinais de Deus? Eu brinco às vezes que Deus manda sinais e tem horas que Ele manda torta na cara, né? Não, tem uns sinais que são tão óbvios assim que eu falo, esse foi torta. Mas a gente vai percebendo na maneira como a gente se sente, conforme a gente vai atuando. Então, por exemplo, com filho, quando a gente está educando o filho, que a gente às vezes fica ou relapso demais ou apertando demais, a gente vai se sentindo inadequado ou vai tendo um incômodo. Por isso que eu falo, gente, insistentemente, que nós precisamos estar em contato com a sombra. Porque a sombra é algo que está ali, é um tesouro esperando por ser iluminado. Grandes estudiosos, psicólogos, terapeutas dizem que na sombra residem os nossos maiores potenciais. É da nossa luz que a gente mais tem medo, e não da nossa sombra, né? E conforme a gente se permitir ser luz, nós inconscientemente damos autorização para que os outros, né? Inconscientemente nós damos a permissão para que os outros brilhem também. A luz de uma pessoa não apaga a luz do outro, a luz só se soma uma com a outra. Então, conforme a gente vai caminhando e vivendo momento a momento, conectados com a gente mesmo, com essa consciência que Deus nos presenteou, a gente vai percebendo, opa, passei um pouquinho do limite aqui. Às vezes não dá para pedir desculpa na hora, às vezes a gente está machucado demais naquela relação. Mas quem está perdendo com isso é a gente mesmo, não é o outro. Porque o único amor que a gente tem, paradoxalmente falando, é o amor que a gente dá. Porque o amor que a gente recebe não era nosso, a gente está recebendo. O amor que a gente dá é o amor que é nosso. Já pararam para pensar nisso? O quanto isso é complexo? O quanto a gente fica querendo receber, e a gente não percebe o quanto a gente já é infinitamente amado por Deus e pela vida, só de estarmos aqui, vivos, respirando, brincando no playground do Senhor, vivendo as experiências, vivendo em família. Quantas vezes nós reclamamos do lar em que nascemos, do país em que vivemos. Vocês acham que é por acaso que nós estamos aqui, que nós nascemos da mãe, do pai, que nascemos, que recebemos aquele filho com aquela questão? São esses reencontros que o nosso espelho, nosso magneto interno, como um ímã, atrai para si, graças à misericórdia divina. A gente precisa agradecer por esses instrumentos, de entrar em contato com esses aspectos em nós, para que a gente possa, passito a passito, iluminando e entrando em contato com essas novas possibilidades de amar. E fazendo um link aqui rapidamente sobre o livre-arbítrio e os sinais de Deus, a doutrina espírita vai nos dizer que os espíritos sempre estão conosco. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossos atos, em nossos pensamentos? E a resposta: muito mais do que imaginais.
influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então muitas pessoas pensam que elas não possuem livre-arbítrio. Estão completamente enganadas. Porque é justamente a que voz, a que conselho você vai ouvir, por isso você tem o livre-arbítrio. Eu costumo dizer que o Walt Disney devia ser espírita, porque os desenhos da Disney, quando o Pato Donald ficava com raiva, ele botava um anjinho de um lado e um bichinho do mal do outro. Estavam os dois ali aconselhando o Pato Donald. Mas quem dizia quem ouvir era o Pato Donald que tomava a decisão. Eu vou ouvir o anjinho ou vou ouvir o ser do mal? Assim que ele ouvia o anjinho, o ser do mal desaparecia. E quanto mais ele ouvia o anjinho, mais poder ele dava a ele. São os sinais. A espiritualidade maior, Deus se faz presente na nossa vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas a gente tem que estar atento. E os anjinhos do mal também são os nossos personal trainers, tá? São eles que estão ali mostrando que parte de nós ainda está em conflito, ainda está precisando de um colo, de um papo para amadurecer sob o sol do Evangelho. Nós temos Jesus, gente. Nós temos Jesus. No livro dos Espíritos, pergunta: qual é o exemplo, o farol da humanidade? Assim como a pergunta que a gente leu, que a lei de Deus está expressa na consciência, o livro dos Espíritos é lacônico. Vede Jesus. Vede Jesus. Então, se a gente tem Jesus, eu morro de rir, porque às vezes eu falo, tá, eu sei que eu não estou nem perto, mas o que Jesus faria agora? Eu, de vez em quando né, as coisas apertam, eu penso, o que Jesus faria agora? Eu raramente consigo fazer, mas pelo menos eu tenho meu farol ali, me mostrando para onde eu quero chegar, e nem que eu ande 1 milímetrozinho para lá, eu sei que eu estou no rumo certo, e às vezes eu quero ir para o outro lado. E quando eu vou para o outro lado, invariavelmente eu sinto os sinais, a dor, o olhar magoado, e penso, puxa, ainda bem que existem muitas vidas. Ainda bem que existem muitas oportunidades, porque a natureza não dá saltos, né? Muito menos eu. Então, vamos lá, passinho a passinho. Mas eu vou dizer para vocês, gente, quando eu cheguei aqui há 7 anos atrás, eu me sentia a vítima das vítimas e achava que Deus era meu perseguidor. E ver como a espiritualidade é bem humorada, né? Olha o tema que cai para eu falar na primeira palestra que eu faço na casa que me levantou do chão, porque eu cheguei aqui de joelhos. E é justamente para falar da misericórdia divina. Então isso para mim é tipo uma torta na cara. Tá vendo, filha? Aprendeu? É assim. Então, nesse momento de maior dor... Vocês lembram de uma história antiga que eu lia na infância, que falava das pegadas na areia? Que quando a gente estava andando na areia e que estava tudo bem, tinham 2 pegadas na areia, a nossa e a de Jesus. Mas que nos momentos difíceis, de muita dor, tinha só uma pegada. E aí a gente, poxa, Jesus, por que me abandonaste? E no final da história ele dizia, não, era nesse momento que você estava no meu colo. E eu pude entender, nesses 7 anos até chegar aqui hoje, que essa é uma verdade incontestável. E a gente, caminhando 1 milímetro por dia, consegue ser um pouquinho mais leve. Eu me sinto mais leve e muito feliz de poder estar aqui hoje. Uma pessoa me perguntou sobre a leitura que eu fiz de harmonização. Depois a pessoa pode vir aqui tirar uma foto da mensagem, uma mensagem bem pequenininha. É de André Luiz. Pessoal, uma mensagem de André Luiz, inclusive, no caso. É porque está numa letra tão minúscula que eu não consigo ler. Mas, então, essa é de André Luiz. Por que ainda é tão difícil acessar essa consciência? É porque, em geral, a gente está muito distraído, né? Primeiro que a gente está com o nosso foco totalmente no outro. O que o outro está fazendo errado, o que o outro disse, o que o outro deixou de fazer, quanto deixou de me amar. Nós transferimos o nosso centro de poder para as outras pessoas, insistentemente.
E aí é que eu falo, enquanto a gente estiver nesse movimento de transferir toda a culpa para o outro, nós estamos deixando todo o nosso poder na mão deles também. Eles que estão conduzindo as nossas vidas. Então, se eu busco, não essa culpa, mas qual é o outro nome da culpa? O lado luz da culpa? É a autorresponsabilidade. Quando eu puxo para o meu centro de poder de novo, devagar, a gente vai ficando mais e mais consciente. A gente está olhando para fora o tempo inteiro. A gente olha muito pouco para nós mesmos. Fora os meios tecnológicos de hoje em dia, fora todas as distrações que temos por aí. Eu acho que eu sinto assim, eu não consigo fazer isso ainda direito. Adoraria fazer isso melhor, ampliar o silêncio em mim. Eu muitas vezes não tenho muita facilidade de silenciar, mas eu percebo que o contato com a natureza auxilia nesse sentido. Uma caminhada na grama, um momentinho de silêncio ajuda bem para a gente conseguir ouvir essa voz da consciência. Essa próxima pergunta eu vou passar para a Dani ler, porque minha lente está embaçada e eu estou com dificuldade. Como não transformar expectativas em culpa? Como tratar essas expectativas e quando elas se... A minha lente, eu estou enxergando tudo embaçado. Deixa eu ver. Viram frustrações, como não transformá-las em culpa? Quando elas se beiram frustrações, como não transformá-las em culpa? Então, o negócio, isso é muito comum para os espíritas também. Nós espíritas, a gente tem uma expectativa, às vezes, muito idealizada, né? Dos grandes expoentes que a gente teve, né? Mas a verdade é que a gente pode transformar esse movimento em um movimento mais humano. E conforme a gente vai colocando a régua na gente mesmo e parar de colocar a régua tanto da culpa, de ficar transferindo as nossas culpas para o outro, quanto de ficar idealizando a transmutação, a mudança, enfim, o milagre da nossa evolução, né? A gente fica idealizando muito isso. Então, as idealizações, tem a culpa por um lado e tem as idealizações por outro, que eu acho que é o foco dessa pergunta. Quando a gente idealiza demais, a gente vira, de novo, o algoz. A gente vai lá para o nosso tribunal e fala, não, Daniela, você não mandou bem aí não, olha, você podia ter falado melhor, você gaguejou muito nessa palestra, você ficou vermelho, não está certo isso. Então, assim, gente, por isso que eu falo, a gente precisa ser generoso com a gente mesmo, sem ser autocondescendente, sem perder o foco, mantendo o foco, sempre, mas com leveza, momento a momento. Então, é a velha história da autorresponsabilidade, de trazer o meu centro de poder para mim. Quando eu ponho a régua em mim e paro de me comparar com o outro, tanto para me sentir maior do que ele, quanto para me sentir menor, quando eu penso no Chico Xavier, eu penso, caramba, né? É difícil. Aí a gente começa a se oprimir e fala, quer saber, eu não consigo fazer nada mesmo, eu não presto mesmo, vou para o velho lugar de vítima. Então, a gente tem que focar dentro, na nossa régua de hoje. Onde que eu estou? Tá, hoje eu gritei 10 vezes dentro de casa. Sei lá, 7 anos atrás eu gritava 100 num dia. Tá bom, melhorei pra caramba. E aí, mês que vem eu consigo estar gritando 9? Sei lá, sabe, gente? A gente tem que ter a régua na gente. Por isso que eu falo, olhar para dentro, abraçar a sombra, humanizar a nossa caminhada, a gente torna tudo muito mais suave e possível. Eu gostei dessa aqui que fizeram. Então, os nossos reflexos influenciam os outros? O tempo inteiro. Nós somos espelhos uns para os outros. E quais são os espelhos mais poderosos? O próximo mais próximo. O que mais incomoda. Não é? Então, é ali que a gente tem que focar. É lógico que tem alguns espelhos que, se a gente fica muito perto, também queima, né? Às vezes uma relação é tão deteriorada que a gente precisa respirar um pouquinho, dar um tempo, né?
Mas é como diz Allan Kardec no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. A gente tem que seguir, né, conforme a gente puder, e ampliando aos pouquinhos o nosso contato interno com essas pessoas, vendo que elas foram instrumentos de evolução. Às vezes eu não consigo lidar com elas ainda, mas que eu possa, buscando a autorresponsabilidade, puxando ela para dentro de mim, e vendo aos pouquinhos aquela situação como uma oportunidade de aprendizado. Mas isso é um outro tema, a gente pode conversar um outro dia. Os nossos maiores professores vão ser os nossos próximos mais próximos, né? A espiritualidade, ela faz com que a gente nasça em determinada família, ou que crie determinada família, que é o segundo lar, justamente com aquelas pessoas que vão nos oportunizar maiores oportunidades de evolução. O motivo, o único, o principal motivo de nós estarmos reencarnados é evoluir. Então nós, infelizmente, eu sei que todo mundo gostaria que a gente fosse uma grande colônia de férias, todo mundo passeando, se divertindo, tudo sempre bom. Só que não. No caso, só que não. Estamos aqui para evoluir sempre. Perguntas 132 e 167 do Livro dos Espíritos. O motivo da gente estar vivo, queridos. Na verdade, não tem mais nenhuma pergunta, mas eu tenho uma. Esse processo todo, e eu me lembro que você falou da pergunta 919 de Santo Agostinho, e eu sei que você vem trabalhando com isso, né? Você vem estudando e tal. Isso demora muito? Bom, aí acho que é uma pergunta milenar, né, Jack? Eu imagino que demore muito mesmo, mas de acordo com a sede de cada um, com o foco e com a vontade, a gente percebe que tem algumas pessoas mais pilhadas, né? Mais empenhadas e mais focadas nisso do que as outras. Mas ainda sobre o último comentário que você fez anterior, né, que não é um playground, eu tenho algumas objeções. Eu realmente, Jack, eu venho assim, eu sei que a gente vive momentos muito delicados. Já houve situações na vida em que eu olhava aquelas dificuldades e realmente elas pareciam montanhas intransponíveis. E na época eu precisei de muito auxílio para conseguir atravessar. Mas depois que a gente passa por elas e que a gente olha para trás, parece que elas vão virando aquela montanha vai virando uma pedrinha preciosa, né? E ela começa a compor um mosaico. Sabe o mosaico de pedrinhas? O mosaico de pedrinhas da nossa existência. E quando a gente consegue dar uma distanciada e olhar para aquilo e fala: caramba, valeu. Valeu do jeito que foi. Foi dolorido, machucou, mas ensinou muito. E conforme eu fui conseguindo ampliar essa possibilidade de escrever, de olhar e de conversar com a tal sombra, eu fui percebendo que dá para a gente viver esse contato com leveza. E se eu pudesse dizer para vocês assim: Dani, qual que é a grande mensagem que você gostaria de passar? Porque como eu só cheguei nesse lugar porque eu senti muita culpa, e eu acredito que boa parte dessa culpa que eu tinha era de outras vidas, porque eu não tinha explicação nessa vida para sentir a tremenda culpa que eu sentia, que a culpa é uma professora bendita. Ela é. Só que ela pode ter uma atuação rápida. Se a gente se enrosca com a culpa, a gente fica que nem, né, porquinho chafurdando na lama. A gente fica ali. Como diz André Luiz em Nosso Lar, nas zonas estéreis da lamentação. E aí a gente fica, e a gente sente até um prazer muito esquisito na vitimização, né? E eu vivi isso muito tempo, em determinadas fases da minha vida. E conforme eu fui querendo ganhar tempo, eu fui ficando inquieta e compreendendo um pouco mais dos processos do dia a dia, eu falei: gente, eu não tenho como melhorar isso muito rápido, não tem jeito. Então,
que seja leve, mas que seja focado. Que eu saiba, momento a momento, né, o que eu estou fazendo. E esse é o estado de presença que muitas religiões no Oriente pregam. A gente estar presente, a gente estar se observando, mas não como um algoz, um juiz que está lá fiscalizando, mas como o atacante do nosso time. A gente tem que jogar no nosso time, a gente tem que se amar, a gente tem que parar de estar cheio de dedos, de nos amarmos profundamente. Quando eu vi a minha sombra se manifestando, eu comecei a falar: ô, Danizinha, a minha infância espiritual, né? O que está acontecendo? Por que você está tão inquieta assim? E me permitir ser amorosa com essa porção de mim. Então, gente, playground não chega a ser, mas pode ser leve, não precisa ser tão pesado. A pergunta se dura muito, confesso que eu não sei responder. Eu acho que vai depender de cada um, né? Vai depender sempre de cada um. Queridos, nós chegamos ao nosso final. Dani, obrigado. A Dani, ela é minha amiga pessoal, o Máximo que está ali. Os filhos deles são 3 crianças, pensem em umas crianças amadas. Enfim, gratidão por sua presença. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este banquete espiritual que tu nos deste. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor, em nossa caminhada. Abre os nossos olhos para que consigamos caminhar em tua direção, aceitando o teu convite. Entendendo finalmente que sim, a caminhada pode ser leve. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis conforto para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ensina-nos, Senhor, a entendermos que caminhando para Ti, nosso caminhar será leve, nos tornaremos seres mais em paz e mais felizes. E finalmente então, Senhor, estaremos enviando a espiritualidade maior que nos auxilia, a mensagem que estamos prontos e que conseguimos aprender através do amor e não mais através da dor. E em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, em nome da espiritualidade maior que dirige estes trabalhos, nós agradecemos profundamente e dizemos graças a Deus e graças a Ti, Mestre Jesus. Queridos, aos que forem tomar o passe, permaneçam nesta mesma sintonia, nesta mesma vibração. Quanto mais harmonizados nós estivermos, mais e melhor vamos receber as energias do passe. Aos que não forem tomar passe, nós pedimos, vamos nos retirar com esta mesma harmonia do Auditório Bezerra de Menezes. Gratidão pela presença de todos e um bom final de semana.